governo está propondo destinar uma parte da verba do Fundeb, o Fundo da Educação Básica, para transferência direta para famílias com crianças em idade escolar. Esse dinheiro chegaria às famílias como parte do Renda Brasil, esse programa da gestão Bolsonaro que está sendo desenvolvido para substituir o Bolsa Família, ou complementar o Bolsa Família. Usar parte do Fundo da Educação em um outro programa social pode ser considerado uma manobra política? Eu quero começar fazendo essa pergunta para a Gisele. Bom dia, Bruno. Bem-vindo novamente. Bom dia, Rafael. Bom dia, Gisele. Pois é, essa questão da discussão do Fundeb foi muito intensa ontem. Até o fim da noite eu assisti ao início das discussões, dos debates e de todas as defesas que se faz. Qual foi a preocupação do governo federal no envio nessa proposta com apontamentos específicos com relação ao Fundeb no sábado? A preocupação é justamente com essas crianças que estão fora da escola. Neste momento de pandemia, há uma preocupação adicional, porque essas crianças afastadas, há a preocupação de que elas não retornem à escola. Então, houve por parte do governo federal uma proposta para que então fosse discutida a possibilidade de uma pequena porcentagem dessa verba. Então, há uma proposta em tramitação no Congresso que elevaria de 10% para 20% escalonadamente de 2021 até 2027 a participação do governo federal na composição das verbas do Fundeb. E aí o governo, então, trouxe essa proposta de que 5% deste escalonamento de 10% para 20% fossem destinados, então, para as crianças, para as famílias com crianças em idade escolar, via Renda Brasil, que é este novo programa que está sendo, então, concebido pelo governo federal, que é composto basicamente pelo Bolsa Família e por outros programas sociais. Então, a ideia é concatenar todos esses programas sociais e fazer essa destinação específica. Essa foi uma discussão muito intensa. Houve, inclusive, ontem à noite, por parte do general Ramos, uma proposta de elevação até acima dos 20% para 23%, com a garantia de que esses 5% fossem destinados às crianças via Renda Brasil. Essa proposta foi um pouco alterada até ontem à noite, o que havia que estes 5%, em princípio, os parlamentares não viram com bons olhos a destinação via Renda Brasil, mas que estes 5% poderiam sim ser destinados à educação infantil. É importante voltarmos um pouquinho aos conceitos para a gente entender o que está em discussão. O Fundeb é um fundo de desenvolvimento da educação básica. Então, a educação básica é a educação infantil, fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos, aquelas pessoas que então voltam à rede escolar para complementar os seus estudos. Muito bem, o Fundeb é um conjunto de fundos de investimento anteriores e é majoritariamente composto por verbas dos estados e dos municípios e complementado pela União Federal com 10% de todos os investimentos de estados e municípios. Qual é a proposta que está em tramitação, então? A transformação deste Fundeb, que foi criado em 2007 provisoriamente e vigeria até 2020 em definitivo, e que, então, esse aumento de 10% para 20% da participação da União Federal viria para compor, para melhorar essa arrecadação para o financiamento da educação básica. Um outro ponto muito importante é a questão da responsabilidade fiscal. Existe hoje em dia um teto de gastos atrelado à inflação, atrelado a vários índices, que vai limitar o gasto do governo federal com programas sociais, seja com Bolsa Família ou com Renda Brasil, que na verdade são coisas muito parecidas, estão rebatizando esse programa que foi criado durante o governo Lula, e estão tentando burlar esse teto, tirando um pedaço desse financiamento do Fundeb para colocar diretamente para transferência direta, para esse voucher, esse vale creche. Qual é o grande problema disso? Isso vai contra toda a sistemática do teto de gastos que foi muito prestigiado pela agenda liberal, né? Isso é uma incongruência e esse foi o ponto principal de discussão no parlamento.
Mas mais do que isso, nós precisamos exigir dos nossos governantes, nós precisamos exigir eficiência. A gente precisa entender como é que todo esse dinheiro vai ser revertido num futuro melhor para os brasileiros, numa educação cada vez mais de qualidade. Esse é o nosso papel como cidadão e vamos acompanhar essa votação e essas discussões e pressionar nossos parlamentares para que aprovem uma boa PEC, um bom projeto para o futuro do país.